Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Cabreira. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, que eu tenho o maior prazer de receber para conversar um pouquinho nessa live Nossos Saberes. Hoje nós vamos conversar sobre biodança nas organizações. E eu quero começar esse encontro com uma frase de Carl Rogers, que nos diz... Carl Rogers é um psicólogo, né, e foi ele que criou a psicologia humanística. Um dia a gente vai perceber que não se pode prender pássaros nem corações, e que estar junto não é estar do lado, mas do lado de dentro. Com isso, eu quero já apresentar o nosso convidado. Ele é facilitador de data de biodança, formado na Escola de Porto Alegre, IBF Biodança Sistema Rolando Touro. Hoje, ele é diretor da Escola de Biodança Solar de Porto Alegre, atua com maratonas de aprofundamento e grupos regulares de biodança. Ele já trabalhou por 35 anos em empresas de médio porte e grande, na área de TI, liderando grupos em diferentes funções. Já foi também gerente de TI, consultor e gerente de projetos. Então, hoje nós vamos estar conversando, um bate-papo muito agradável com o nosso querido Luiz Juan Castanini. Vem para cá, Luiz, vamos conversar, te apresenta, fala aí um pouquinho. Boa tarde, queridos ouvintes. Obrigado aqui por esse espaço que você está nos dando. E sim, eu nasci na Argentina em 1949, eu tenho 73 anos e estou na biodança desde 2003, 2004. E depois de muito tempo de fazer aulas em grupos regulares, 6, 7 anos, eu decidi então me formar, pensando também na aposentadoria e o que poderia fazer depois. Então, decidi me formar, depois posteriormente veio a formação de didata e um oferecimento de compartilhar a diretoria junto com a didata Silvia Heike, que também tem um notório currículo, né? Então, como vocês viram, pelo que a Cláudia mencionou, tenho muitos anos de experiência em empresas, né? Trabalhei em várias funções, inclusive trabalhei não só aqui em Brasil, sino também trabalhei para empresas brasileiras na Argentina. Então, tudo isso me deu muita diversidade. Eu morei no Ceará, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, morei em Caxias do Sul, morei em Porto Alegre, agora moro em Porto Alegre. Então, tudo isso me deu uma diversidade muito grande de contato com pessoas de diferentes níveis, de diferentes culturas, de diferentes conhecimentos, e eu aprendi muito com isso. E quando chegou a biodança na minha vida, em um primeiro momento tomei ela para mim, mas não demorou muito tempo para eu entender que ela poderia ser uma forma de comunicação e de relacionamento mais efetiva com as pessoas com as quais eu trabalhava, me relacionava na minha vida profissional. E aos poucos, aquilo que eu aprendi em sala de aula, aos poucos eu fui levando nas empresas que eu trabalhava. E tem, assim, uma série de fatos, de pequenos fatos do dia a dia que fazia muita diferença no relacionamento com as pessoas. É exatamente isso. Dessa grandeza, né, do teu conhecer e tu partilhar isso com as pessoas, exatamente assim, de uma forma mais amorosa, mais simples, mais humilde, né? Eu escutei esses tempos um outro filósofo, tu deve conhecer, Mário Cortella, e ele estava comentando sobre o passar adiante o seu conhecimento, partilhar com as pessoas, é um ato de humildade, né? Então é isso que eu percebo pela tua caminhada de vida e por tudo que tu já passou e tudo que tu foi aprendendo,
essa humildade e essa amorosidade de trazer tudo isso. Então, eu sou um pouco suspeita em falar, porque além de tu ser um ótimo didata, né, facilitador, eu te tenho assim como um companheiro amigo, né, de caminhada de biodança. Mas eu quero aproveitar assim e já vou dar umas cutucadinhas. Quando a gente fala, né, biodança nas organizações, pode aparentar assim, dar um certo espanto, né, para as pessoas, porque organizações, um sistema que aparentemente é tão encaixotado, tão fechado, e levar a biodança para esses locais, assim, para a área de trabalho, como que isso funciona, né? Como, Luiz, que tudo isso pode funcionar? Como é que a gente abre essa caixa de Pandora num trabalho e leva a biodança? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pegar um pouquinho da tua fala para dar continuidade no que você está me perguntando. Às vezes as pessoas são tão exigentes com elas mesmas que não se dão conta que o pouco que sabem é muito para as outras pessoas. Então a gente não precisa esperar a vida toda para aprender tudo sobre um determinado assunto para repassar esse conteúdo para os outros. Às vezes a gente sabendo 40% de todos aqueles assuntos é 100% para a pessoa que está recebendo. É uma perda de tempo a gente esperar a vida toda para ser perfeito para poder transmitir conhecimento para os outros. Às vezes não sei tudo, não preciso saber tudo, mas o pouco que eu sei já é demais para os outros e aí a gente fomenta e motiva o outro para ir em frente. E na biodança, nas organizações, a gente tem que ter a mesma visão. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma tendência mundial de a gente não mais chamar biodança nas organizações, e sim de chamar biodança no local de trabalho, que é uma forma muito mais apropriada para você se referir a grupos que trabalham dentro das empresas, essas empresas que não precisam ser apenas empresas formatadas como nós conhecemos do ponto de vista organizacional, e sim podem ser associações, podem ser grupos de médicos, podem ser pessoas, grupos de TI, podem ser pessoas da área administrativa, ou grupo da contabilidade, ou pode ser uma escola, ou grupo de professores, organizações de uma forma geral. Por isso que eu gosto de falar de local de trabalho. É nesse local de trabalho onde tu atuas é que eu vou ir buscar colocar a semente. Muito bem, então, responder a essa pergunta de como se faz isso é uma coisa complexa que exige muita delicadeza e muito cuidado. São vários os aspectos que eu vou considerar de uma forma muito rápida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a biodança nas organizações ou no local de trabalho não é uma coisa nova. É um assunto que o Rolando Toro, nos anos 70, ele já definiu. Infelizmente, ele não formatou, ele não colocou a metodologia. E as pessoas que sucederam ele colocaram uma metodologia, e essa metodologia aqui no Brasil ela é executada de uma forma e talvez em outros países executada de outra, porque não vem de uma matriz. Mas ele colocou digamos assim, uma coluna vertebral, uma diretriz geral. E a metodologia que eu uso é uma metodologia desenvolvida na Europa, baseada nos ensinamentos do Rolando e com uma visão biocêntrica, totalmente biocêntrica, né? Onde se aplica, onde se leva para dentro das organizações ou dentro do local de trabalho, em primeiro lugar, o afeto, a criatividade e a vitalidade. São os três aspectos mais importantes que a gente trabalha. Então, é importante essa referência, que é a referência do fato de que isto não é uma coisa nova, mas esta é uma coisa que precisa de alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que, sim, eu posso ser um facilitador de biodança muito experiente, mas eu vou trabalhar com um grupo que eu não formei.
é um grupo que vai me ser entregue. Alguém vai me dizer, eu tenho este grupo de trabalho, eu preciso que a motivação deste grupo melhore. A biodança ajuda? Sim, a biodança ajuda. Mas lembremos que estamos trabalhando dentro de uma organização e a organização sempre busca resultado. Então não pode simplesmente ser uma postura de sim, não se preocupe que todo mundo vai se amar. Não é só isso. As pessoas vão se relacionar de uma forma mais harmônica, de uma melhor forma, mas há também um resultado quantitativo que tem que ser alcançado por esse grupo no qual você está trabalhando com biodança. Então, primeiro motivo, você vai trabalhar com um grupo que não se forma naturalmente. Ele é um grupo que é designado para você trabalhar e que ele pode ter em si, dentro dele, muitas divergências. Pessoas que trabalham há muitos anos juntas que não se gostam e as quais você vai ter que, de alguma forma, buscar essa interação. E o outro aspecto é que, como você está trabalhando em uma organização e essa organização busca resultados, os resultados, de alguma forma, têm que ser medidos. Já temos ali 2 desafios. Outro aspecto também muito importante é que, quando a gente trabalha nessa área, precisa ter uma linguagem adequada para trabalhar com o grupo. Normalmente, num grupo regular, usamos toda a poesia da biodança. Em um grupo no local de trabalho, nós temos que usar a poesia do Rolando em uma linguagem que seja uma linguagem organizacional. Por exemplo, nós todos conhecemos o exercício de biodança que é caminhar com determinação. Quando a gente, em um grupo regular, traz esse exercício, é porque a gente sabe que o grupo necessita mais firmeza nas suas atitudes. Então, a gente dá consignas amorosas, dizendo, encorajando a pessoa, dizendo que ela pode conquistar seu lugar no mundo, que ela pode ir buscar o seu incentivo emocional, que ela pode ir buscar o afeto que está querendo. Há uma poesia ajustada para este tipo de grupo. Quando você trabalha numa organização, biodança dentro de uma organização, você, primeiro que nada, tem que saber o que este grupo faz, como ele trabalha, quais são os materiais que ele mexe durante o dia, quais são suas consignas de trabalho, quais são os seus objetivos de trabalho. Quando você aplica um exercício como este, a sua linguagem muda. Você diz assim, vamos buscar juntos os objetivos que todos nós queremos. Vamos nos unir com determinação para poder caminhar nesse sentido. Os exercícios são os mesmos. A consigna estimula o mesmo tipo de interesses, né? A afetividade, as mesmas linhas, a gente ativa as mesmas linhas. Mas a linguagem é diferente.